Luiz Otávio Louredo, trazendo atualizações sobre a morte do professor Hernani Barbosa, de 84 anos, assassinado no bairro da Marambaia. Isso aconteceu em junho, tá? Deste ano aqui. Pois não, Luiz, a informação ao vivo é com você. Bem-vindo, boa tarde mais uma vez. Exatamente, Renê. A morte desse professor, inclusive, chocou moradores do bairro da Marambaia, até mesmo porque ele era muito conhecido entre os moradores do bairro, estava em um momento de diversão com amigos lá próximo de um bar quando foi surpreendido pelos assaltantes. Ele se recusou a entregar alguns objetos. Foi no momento em que um dos assaltantes fez o disparo que acabou resultando na morte aí desse educador. Foram necessários 3 meses para que a divisão de homicídios pudesse coletar todas as informações e chegar inclusive aos suspeitos identificados como André Kaique e como Fabrício Henrique, ambos presos dentro dessa operação feita aqui pela divisão de homicídios. A gente já vai conversar com o delegado Eduardo Rolo, que vai dar mais detalhes pra gente acerca dessa situação, porque, delegado, foi um crime, inclusive, que assustou os moradores do local. A princípio, a DH ela investigou o caso como latrocínio ou como execução. O que a gente já tem? Nós temos o caso como um latrocínio, tá? Inclusive, nós ouvimos os dois no dia de ontem, tá? Ontem à tarde, tá? E ambos confessaram que eles foram lá para subtrair o cordão e a medalha que estava no cordão, tá? Que era de ouro, tá? E eles tinham a intenção de subtrair esse objeto. O objetivo, então, era assaltar o professor somente? Exatamente. Eles disseram como foi a dinâmica durante o depoimento? Tá, eles disseram que uma terceira pessoa, tá, indicou para um deles, tá, que o professor Hernani tinha um cordão grande, tá, com uma medalha grande, tá, e diante disso eles mantiveram contato os dois, tá, o André, tá, por ser morador aqui do bairro do Guamá, foi com sua moto para lá, para Marambaia, tá? Eles se encontraram lá. O Fabrício indicou onde era, quem era, tá? Apontou o professor, no caso, a vítima, para o André. O Fabrício, por ser conhecido e por frequentar o bar, não pôde ir. Ele falou, inclusive, isso, que ele ia ser reconhecido. O André, então, ficou com a função de ir sozinho ao local, tá? E ao avistar a vítima, ele foi até a vítima, tá? Puxou o cordão, veio só o cordão, tá? A medalha não veio, tá? Diante disso, o professor se virou contra ele numa forma de reagir, e eles citaram também que algumas pessoas do bar também tentaram ir em cima do André, de modo que ele, vendo essa situação, ele resolveu atirar. Nesse caso, um deles tentou conhecer o professor. Era, no caso, o Fabrício. Disse ele que ele era conhecido no local e não podia ir, mas que ele nunca tinha prestado atenção ao cordão que o professor usava. A princípio, delegado, como foi que vocês conseguiram chegar e onde nesses dois suspeitos? A gente chegou até eles através das imagens que foram captadas no local, tá? A gente, através do nosso laboratório de perícias prosopográfica, foram feitos alguns laudos que com quase 100% de certeza apontou a ambos como sendo os autores. E nós tivemos também o reconhecimento por algumas testemunhas, tá? Que fez com que a gente chegasse e representasse, tá, pela prisão preventiva dos dois. A princípio, a gente já sabe se eles têm passagens pela polícia, tanto o André quanto o Fabrício? Ambos já tinham passagem pela polícia, tá? Isso foi também essencial para que a gente também chegasse e, depois de algum tempo, né, a gente chegasse no dia de ontem e conseguisse prender os dois. Eles já respondiam por quais outros crimes? Tá, aí eles respondiam também por roubo, né?
já tinham efetuado outros roubos. Então já seriam acostumados aí a praticar esse tipo de situação? Sim, sim. A família da vítima chegou a ser ouvida aqui por vocês? Deu alguma informação? Principalmente também o pessoal que estava no bar, né? Que deve ter sido ouvido. Todos foram ouvidos, tanto as testemunhas que se encontravam no bar, como familiares da vítima. Em algum momento vocês chegaram a acreditar que tratava-se de uma execução ou logo foram direto na hipótese do latrocínio? Pelo que a gente viu, né, em cima da investigação que a gente teve, os dados que foram trazidos aos autos levaram a gente para o latrocínio. Nesse caso, delegado, e o veículo usado, essa motocicleta, estava onde? Como? A motocicleta estava onde, que vocês também apreenderam? A motocicleta estava com o André. Na realidade, estava com o André, né? O André foi o atirador. Nesse caso, então, ele chegava a usar, mesmo depois da motocicleta ter sido usada no crime, ele seguia com o veículo? Aparentemente, eles estavam com uma vida normal. Mesmo depois de tendo cometido o crime, eles estavam com uma vida normal, né? Pelo que a gente pôde observar durante esse tempo, porque a gente já vinha monitorando eles há algum tempo, né? E ontem foi o dia propício para que a gente pudesse fazer a prisão de ambos. Então, eles dois seriam necessariamente, a gente pode tratar como o mandante e o executor. Na verdade, os dois planejaram isso ou tem alguém por trás? Amigo, é aquilo que a gente falou, acho que aqui não tinha um mandante. Eles planejaram efetuar um roubo, né? E que infelizmente ocasionou a morte do professor. O inquérito deve finalizar agora? O que deve acontecer com esses dois suspeitos? Eles estão à disposição da justiça, nós vamos finalizar o inquérito no prazo legal e encaminhar para a justiça. O cordão foi recuperado, delegado, ou não? Não, infelizmente não, cordão não. Tá aí, olha, o trabalho da Polícia Civil, né, aqui da Divisão de Homicídios, o delegado Eduardo Rolo dando essas informações para a nossa equipe, né, até mesmo porque desde que a morte desse professor aconteceu, o que todo mundo vinha se perguntando é realmente o que era que teria acontecido. No primeiro momento, inclusive recordo, Renê, que tratava-se de uma execução, mas quando a equipe da Divisão de Homicídios chegou logo, ficou sabendo que na realidade o que parecia ser uma execução era um latrocínio. Os suspeitos planejaram toda a situação, monitoraram a vítima que constantemente estava nesse bar e é claro que foram até o local para executar o plano, que era roubar o cordão de ouro que essa vítima portava por toda a localidade do bairro da Marambaia. Então, um dos suspeitos era conhecido da vítima, enquanto o outro teria sido convidado para que pudesse executar o assalto, que acabou sendo mal sucedido, haja vista que a vítima acabou morrendo após receber um disparo de arma de fogo por tentar se defender e evitar que o assalto acontecesse. Tanto o André quanto o Fabrício prestaram depoimento ao longo da noite aqui na Divisão de Homicídios. Inclusive ontem o Cidade Alerta também trouxe em primeira mão essa informação. E a partir de agora o veículo usado deve passar por uma perícia e a Polícia Civil finaliza o inquérito, é claro, com a prisão desses dois suspeitos. Eu volto com você no estúdio, Renê. Muito obrigado, Luiz Otávio Louredo, trazendo as informações. Está com o Márcio, né? Você e sempre o Márcio Viana trazendo também as imagens. Parabéns ao trabalho da polícia. E você se lembra desse caso, né? O professor, ele foi assistir, na realidade, a um jogo de futebol com os amigos aí no bar, coisa costumeira que ele já fazia há muito tempo. E quando chegou lá, infelizmente, é o que eu digo, né? É a pessoa no lugar errado, não tá que tá no lugar errado na hora errada, ele tá no lugar certo na hora certa, porque é o direito dele de se reunir com os amigos no bar para assistir um bom jogo de futebol, mas o vagabundo, o filhote de cruz credo, ele invade o espaço do cidadão, ele vai para dentro e quando ele vê o cordão, ele puxa e não basta levar apenas aí o cordão. Tem que tirar a vida também de um homem de mais de 80 anos e que prestou a sua vida inteira a ensinar as pessoas somente o bem. Infelizmente, mas parabéns à polícia em botar pelo menos, né, um envolvido aí na morte do professor na Marambaia. Alô, Marambaia, obrigado pelo carinho também da audiência em Cana. Vamos agora voltar a falar do caso do professor Hernani.
O professor Hernani, lembra, foi morto em um bar. Um dos suspeitos, nós trouxemos agora a informação, foi preso. E nós vamos conversar agora, né, com uma das filhas desse professor, desse trabalhador. O crime foi em junho desse ano, no bairro da Marambaia. E a Tamara está aqui com a gente. É Tamara ou Tâmara, hein? Bom dia. Bom dia, bom? Tudo bem? É Tâmara ou Tamara? Só para me corrigir aqui. É Tamara. Tamara. Tamara, meus pêsames, né? Primeiro, pela morte aí, pela perda do seu pai, o professor Hernani. Mas, a princípio, Tamara, a família imaginava que fosse o quê? Isso que acabou acontecendo, um roubo ou um latrocínio, né? Um roubo seguido de morte, ou a família esperava um outro desfecho para isso? Olha, poder ser qualquer coisa. Tanto um latrocínio como alguma... Pelo fato que meu pai, ele morava sozinho aqui em Belém. Pelo fato que meus irmãos moram na Venezuela e eu moro em São Paulo. Então, muita gente conhecia meu pai, o que ele fazia. Então, assim, existem várias hipóteses, mas nós confiamos no trabalho da polícia. Inclusive, quero parabenizar ao delegado Eduardo, da Divisão de Homicídios, que no momento está trabalhando na questão de latrocínio. Porém, né, não descartamos a possibilidade de algum interesse, né, por parte de pessoas. Não sei, na verdade, eu não posso me adiantar a isso porque está sendo investigado. Mas sabemos que os envolvidos sabiam que ele era uma pessoa, ou seja, sócio do colégio, tinha suas condições financeiras, era uma pessoa sozinha. E ele se confiava muito do local em que ele se encontrava, pelo fato de conviver muitos anos naquele lugar. Então, acredito que foi algo mesmo intencionado, foi algo planejado e foi encomendado. Porque eu estava aqui, né, analisando e nós acompanhamos, Tamara, esse caso também aqui na Record, no Balanço Geral, né? E o professor Hernani, ele já tinha, segundo as informações, o costume de assistir aos jogos aí nesse bar, com os amigos, né? Ou seja, tinha aquela rotina. E o que é de direito do cidadão, porque nós temos o direito de ir e vir, já que o professor era um pagador de impostos, um homem aposentado, um homem que dedicou a sua vida inteira à educação, ou seja, a fazer o bem, a levar o bem, a ensinar o bem às pessoas. Então sempre tem, né, aquela pulga, como você disse, atrás da orelha. Um homem sozinho, um homem que tinha aí, né, os seus bens, um homem que se dava bem com todo mundo, conhecidíssimo não só na Marambaia, como também conhecidíssimo na capital, aqui em Belém e na região metropolitana. Um homem influente, quer queira, quer não, tinha uma certa influência. E isso faz com que as pessoas pensem, né, Tamara, que essa pessoa seja ou esteja, vou usar um termo aqui até popular, por cima da carne seca. Ah, não, esse senhor aí é rico, esse senhor aí é milionário, esse senhor... E aí planejam, não estamos dizendo, estamos levantando uma das hipóteses, uma das linhas de investigação, né, que a polícia está tomando. Levanta-se essa hipótese e partem para o ataque. Até porque, como eu digo, vagabundo tem 24 horas do dia para ficar observando a rotina. E aí, quando chegam no bar, onde estava o seu pai, tiram o cordão, que é o álibi, pode até ter sido um álibi, né, para ser enquadrado aí como esse latrocínio, ou seja, nós fomos para roubar o cordão. Aí o professor, toda ação tem uma reação. Se alguém botar a mão no teu pescoço, Tamara, no teu óculos, está na tua cabeça, você vai ter uma reação. É instintivo. E nessa reação acabaram tirando a vida do professor. Essa é uma das linhas também que a polícia investiga, né? Interessante. E
Ele costumava usar esse cordão, que eu acho que não era correto, mas as pessoas avisavam, olha, cuidado com esse cordão e tal. E ele sempre reiterava, ele sempre falava o seguinte, não, eu estou num lugar seguro, estou no meio dos meus amigos, eu estou num lugar, realmente, ele amava aquele lugar, um lugar muito simples, mas ele era um lugar que ele toda a vida frequentou, ele é do bairro ali, ele se criou ali, né? Então, por isso que a gente nunca pode confiar nas pessoas que se aproximam da gente, porque foram pessoas conhecidas que, falaram, olha, é aquele lá, é aquele do cordão. E pelas informações assim, que eu fiquei sabendo, foram pessoas que meu próprio pai ajudou, pagou bebida, ou seja, era do convívio, né? Eu não posso assim, reiterar, assim, falar seguramente quem é a pessoa, tudo, sim, mas é o que as pessoas falam, né? E então, assim, você imagina, uma pessoa que era muito conhecida, muito querida, que ajudava muita gente, pois foi nesse meio que houve essa traição, essa armação contra ele, né? Que foi uma coisa muito covarde, né? Eu sempre falo aqui, né? A família fala, tudo bem, quer roubar? Rouba. O meu pai, eu acredito que ele reagiu, que foi muito errado a questão de reagir, mas poxa vida, por que atirar no peito, bem no meio do peito? Por que não atirou numa perna? Era uma pessoa de 80 anos, ele não vai comparar um jovem que cometeu o crime, né? A gente vê pelas câmeras, dois, né, que são envolvidos, são pessoas jovens, então você não pode comparar a força, a minha energia, uma pessoa de idade de 80 anos. Por que não atirou no pé, atirou no braço, para parar ele ali? Não, mas ele tirou, ele foi com maldade mesmo. Então, é por isso que eu deixei nas mãos de Deus, e orei, e Deus está fazendo justiça, porque todos os envolvidos estão pagando o que deve, né? Tanto para a justiça divina, como para a justiça dos homens, né? Então, a gente sempre fala, toda ação tem uma reação. Haverá consequências pelo que foi feito. Meu pai não merecia morrer do jeito que ele morreu. Muito, muito triste, né? Então, por isso que eu estou feliz. Agradeço mais uma vez ao delegado Eduardo, a toda a equipe da Divisão de Homicídios, porque eles trabalharam realmente com muita eficácia, muita excelência. E a família fica feliz, mas ao mesmo tempo, essa prisão desses bandidos, enfim, não vai trazer nosso pai de volta. Sim. Não vai trazer ele de volta, mas por uma parte ficamos assim um pouco mais aliviados em saber de que Deus é justo, Deus vê tudo e nada está oculto aos olhos de Deus, né? Então, se para os homens é oculto, mas Deus, ele vê tudo. Então, eu agradeço muito a Deus por isso. Eu sinto muito pelas mães desses bandidos, porque quem sofre é a mãe, né? Claro. A mãe que sofre. É o que eu digo. Mas, lamentavelmente, eu espero que lá na cadeia eles possam refletir, eles possam se arrepender e aceitar a Jesus como seu Salvador para nunca mais fazerem isso. Mas, lamentavelmente, haverá consequências daquilo que eles fizeram. Olha, Tamara, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, muito obrigado. Olha, parabéns por ter livrado o seu coração, na verdade, através aí das orações. Nós sabemos, como você mesmo disse, meu pai, o seu pai, não vai voltar mais, né? Não vai. As mães desses garotos vão sofrer agora, porque a mãe jamais imagina, né, um filho no meio da criminalidade. Mas você diz bem quanto à espiritualidade, à religião, que Deus também nos deu livre-arbítrio, né? E aí, cada um sabe muito bem onde pisa. E é bíblico, tem a porta larga e a porta estreita. Aí você escolhe aquela que você quer. Se você opta pelo, entre aspas, mais simples, você vai ter as consequências e agora vai ter que pagar. E o pior, deixando o coração da sua mãe entristecido e de uma família que também perde o seu pai, o seu patriarca. Obrigado, viu? E parabéns por essa elucidação. Que Deus continue confortando o coração da família. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Tá aí a Tamara, direto de São Paulo, filha do professor Hernani, falando com a gente com exclusividade na tela do Balanço Geral.